Entrou? Entrou. E aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Certo? Tô ouvindo bem. Legal, legal. Tá dando um eco Bom, aqui. Não sei se é da sala. tá? A gente tá até com uma obra aqui no prédio aqui, porque prédio Uhum. comercial depois das 7 horas é o horário que eles fazem obra. Agora há pouco uma Aham. furadeira já roncou aqui. Ah, Raul, E cara, aí, tudo primeiro, bem? primeiro obrigado aí por ter aceitado o convite, né? É um prazer te ter aqui com a Imagina. gente, né? Fazer esse bate-papo. A gente vem com esse projeto novo aí, tentando migrar para esse mundo digital, né? Uhum. Tentando colaborar aí, tentar ajudar pessoas que estão iniciando nesse mercado, que não conhecem ainda da área ambiental, ou aqueles que já conhecem, mas sempre acho que é a oportunidade de aprender. Eu, como professor, cara, tenho muita vontade de ensinar e tenho certeza que os amigos também sempre vão poder colaborar. A nossa ideia, Raul, é que depois a gente disponibilize esse vídeo, né, desse nosso bate-papo hoje, né, em torno aí de uma meia hora, 40 minutos, mais ou menos é o que eu planejei aqui, mas que depois a gente consiga aí disponibilizar, né, nas nossas plataformas, no YouTube, enfim, no Instagram, né? Mas eu queria também, né, acabei de vir de uma entrevista, estava sendo entrevistado, agora eu vou te entrevistar, né, cara? Então, assim, eu queria que tu contasse, eu sei que tu é engenheiro ambiental, sanitarista, né, dono de Uhum. consultoria ambiental, também, assim como eu, já fui dirigente de órgão ambiental, mas eu queria que tu contasse aí pra gente um pouquinho da tua trajetória, né, como é que tu começou na área Uhum. ambiental, né, como é que veio essa trajetória até o momento que tu te encontra hoje aí. Beleza. Tá me ouvindo bem aí, né? Tô te ouvindo, pode falar. Vamos lá. Cara, anotei tanta coisa aqui, tomara que dê tempo de a gente conversar aqui. Legal. Mas estou muito feliz. Primeiramente, quero agradecer o teu convite. A gente conversou, acho que há cerca de uns 30 dias, né? Eu acho que foi muito legal essa troca, né? Essa triangulação de informação, assim, extremamente válida. E eu sempre gosto muito de fazer, sempre me coloco muito à disposição para isso. E, inicialmente, agradecer pela oportunidade aí. Bom, vamos lá. Cara, em 2008 eu comecei a prestar vestibular para engenharia florestal e para o curso técnico em meio ambiente em Camboriú, que hoje era o Colégio Agrícola, hoje é o Instituto Federal Catarinense. Uhum. Então, na época, até na época do colegial, eu tinha uma professora, a professora Marilda, uma professora de história, e ela falava assim, Raul, a minha filha, ela começou a fazer agronomia na UDESC, e ela sentiu uma dificuldade assim no começo do curso, e ela falava que quem fazia o curso técnico tinha uma facilidade muito grande durante o período do curso, né? Então eu fiquei com aquilo na Uhum. cabeça e eu acabei indo para Camboriú, né? Tenho alguns colegas também que na época foram para lá comigo e foi uma experiência assim muito legal, assim, foi realmente um divisor de águas para mim. Essa parte em que eu fiquei ali, que eu estudei, é o curso pós-médio. Fiquei um ano, mas foi um período muito bom, assim. Fiz grandes amigos aí em Camboriú, gosto muito dessa região aí do Vale e aprendi muito, assim, né? Porque a gente ia para o colégio agrícola, a gente tinha a teoria na parte da manhã e na parte da tarde a gente tinha o setor, né? Quem estudou no colégio agrícola vai lembrar o que é o setor. A gente trabalhava no período da tarde, então essa teoria e a prática relacionada, né? Então era compostagem, Uhum. reciclagem, silvicultura, enfim, várias atividades e foi É o assim curso uma técnico fase de meio muito boa. ambiente. Era o curso técnico de meio ambiente? Exatamente, é. Aham. Isso, exatamente. E aí, assim, quando eu fiz o curso técnico, ida, né, cara, eu tirei minha carteira de motorista aí, então, assim, eu vivi muito aí na região, gostava bastante aí. Eu gosto ainda, né, a Uhum. gente vem sempre, vai para Balneário aí na região. E nessa época, a gente já aprendia muito, assim, a escrever, a projetar, e isso foi uma bagagem muito importante, assim, para mim durante a faculdade. Porque quando eu saí do curso técnico, em 2009, quando eu fui quando eu fui entrar aqui na região novamente, né, eu comecei a fazer estágio em uma empresa aqui de consultoria e fiquei durante Uhum. todo o período da faculdade. Então, essa situação, assim, essa bagagem, né, do curso técnico me ajudou muito, assim, durante a faculdade e tanto na questão da escrita, para projetar grande, né, então foi um Uhum. acerto, assim, na época, né, então Que já eu, rompe assim, aquela quando barreira eu do comecei a começo, né? faculdade,
Quando eu comecei a faculdade, eu fui bolsista durante toda a minha faculdade, né? Eu passei em 2010 para Engenharia Ambiental e Sanitária aqui em Orleans, uma faculdade privada, a Unibave. Só que assim, eu também entrei com um diferencial porque durante todo o curso eu já estava na área, já estava inserido no mercado de trabalho, né? Uhum. Então, trabalhei 5 anos durante toda a faculdade na área, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar com licenciamento de empresas menores, também com hidroelétrica, com eólica e a RIMA, então foi uma bagagem muito boa, assim. Uhum. E aí, nesse período, né, quando eu entrei ali, assim, eu vi que o pessoal era muito engessado mesmo, né? Então, o curso técnico foi, assim, algo que alavancou mesmo, né? Quando eu saí da faculdade, eu tava naquela, não sei se era da tua época também, mas a gente tinha tinha uma levada ali do pessoal da turma que começava muito a fazer concurso público, né? Cara, que era Uhum. o sonho, assim, passar em concurso público e tal. E na época eu também comecei a fazer. E eu falei, cara, não sei se é isso que eu quero para mim. E aí um dia eu tava, acho que foi em 2014, me formei, em 2015, eu fui fazer uma entrevista de emprego numa das maiores consultorias do estado, em Florianópolis. Cheguei lá, cara, sentei assim na recepção e tinha uma galera, assim, sabe? Aí eu falei com duas, três pessoas e eles assim, eu faço mestrado em tal lugar, eu sou formado na UFSC, enfim, eu falei, cara, não vou conseguir ficar nesse lugar aqui, né? Não vou ser selecionado, né? E fiquei o dia todo, né, fazendo a entrevista. E quando eu voltei para casa na outra semana, fiquei surpreso, recebi uma ligação da empresa que eu tinha sido selecionado para trabalhar lá. E fiquei muito Legal. feliz assim na hora. E o cara falou assim, ó, nunca me esqueci, no estacionamento do shopping, eu desci do carro, eu recebi a ligação. Falou assim, cara, tu tens que vir, fosse selecionado aqui na entrevista de emprego, e tu tens que vir trabalhar, tens que vir para Florianópolis amanhã, né? Então, eu falei, cara, que loucura, né? E assim, na época, todo mundo estava buscando alguma coisa assim na área para trabalhar, e foi uma época bem difícil também, de se inserir no mercado de trabalho. Uhum. E quando eu voltei para casa, e aí foi também um marco assim também, porque sentei com o meu atual sócio, né, que é um grande amigo para mim desde pequeno. Hoje é meu concunhado, enfim, a gente tem uma relação familiar também, que é um grande irmão para mim. Aham. E a gente sentou e falou assim, cara, vamos abrir, eu tenho um sonho de abrir uma consultoria ambiental. E ele também concordou na hora, a gente montou um plano de trabalho, a gente tem até hoje aqui na parede do escritório esse plano de trabalho que a gente montou. E desde lá, então, a gente fundou a Ingetera Engenharia, que é a nossa empresa, e vem atuando no mercado. Assim, mas foi uma história assim, bem legal, e a moral disso é justamente essa questão de que a gente sempre buscou essa questão da experiência junto a gente teve sempre essa oportunidade, né, de estar trabalhando na área, assim, sabe? Isso foi algo Uhum. crucial, assim, para a gente conseguir se destacar também. Então, foi uma fase muito, muito legal, assim. Não, legal, cara. E isso até acho que já responde até um pouco do que eu ia te perguntar também, porque hoje a gente vê, eu tenho visto aí muito apelo, né, especialmente na área de licenciamento Uhum, ambiental e cursos, né? Eu tenho visto bastante apelo, algo do tipo assim, aprenda em uma semana licenciamento ambiental, aprenda a área ambiental uma semana, do zero ao licenciamento ambiental, do zero à consultoria que fatura uhum, X, Y, Z. E o que tu está me falando, né, algo que talvez eu também já concorde, mas assim, me parece que o licenciamento ambiental não é para amador, né? É lógico que precisa de experiência, né, Raul? Enfim, eu queria que tu talvez tecesse um pouco mais sobre isso, né? Porque tu mostrou aqui que tu uhum, tem uma bagagem, né? Além da universidade, lógico que a universidade independente, né? A universidade dá caminhos. Eu mesmo, como professor universitário, penso sim, assim, né? A universidade dá os caminhos e aí cabe ao aluno ali escolher se ele vai trilhar um caminho, se ele vai trilhar outro, né? Ele tem para onde correr, né? Mas ela não é o único instrumento, né? Acho que a tua experiência mostra que um curso técnico te abriu muito mais a cabeça e talvez te uhum, permitiu, uhum, né, a aproveitar mais do teu próprio curso de graduação, né? E com sim, isso sim, veio uma sim, bagagem de experiência aí dentro do mercado de consultoria ambiental, né? Te guindando aí
a abrir a tua própria consultoria, né? E acredito que, então, Sim, sim. essa experiência, né? O quanto que essa experiência pela Fundação do Meio Ambiente também. O Vitor, assim, ó, essa pergunta ela é muito boa porque isso é muito uma questão de fase, né? Eu não é muito arrogante da minha parte falar que o licenciamento ambiental ele não é para amadores. Exatamente. Essa pergunta isso já desde a época de que a gente iniciava a faculdade já tinha isso, né? Que hoje o mercado de trabalho não tem mais espaço para esses amadores, né? Só que eu vejo que a gente tem que ser um pouco mais analisar um pouco mais profundamente a situação, porque o Brasil na verdade não é para amadores, né? Hoje, cara, a gente leva muita porrada, né? A gente leva muita porrada, seja assim, não só na consultoria ambiental, mas para quem vai em qualquer empresa, a gente leva muita pancada, né? Hoje de manhã ainda, eu estava comentando com o meu sócio, eu falei, cara, eu vi aquela cena do filme do Rock Balboa, não sei se tu vai se lembrar, mas ele tá saindo do bar assim, ele e o filho, e o filho dele começa a reclamar, cara, começa a reclamar com o pai e tal, ele vai fazer uma última luta, e ele começa a falar e reclamar com o pai, e ele olha para ele e fala, cara, a vida, ele fala pro filho, né, a vida não é isso, né, esse arco-íris que tu acha que é. Então, assim, ninguém vai te bater tão forte quanto a própria vida, né? Então, ele fala isso, cara. E é uma mensagem, assim, que não tem trabalho, não tem um triunfo, né? Sem um trabalho duro, né? Então, essa situação do amadorismo, eu acho que vai existir. É uma forma de a pessoa se inserir no mercado, né? Eu falo que, olha, a pessoa tem que começar sem estar preparado. Né? Infelizmente, ela não vai ter uma estrutura babilônica, ela não vai conseguir no começo. Eu sei que é difícil, porque todo mundo tem que começar, né? Todo mundo precisa começar. A experiência, com certeza, com o tempo, ela faz um diferencial, ela é um diferencial, né? Com a bagagem, ele te ajuda muito, muito no dia a dia. Mas eu fico pensando também em alguns colegas que, de repente, eu tenho colegas que, durante a vida inteira, foram, por exemplo, sei lá, vendedores, estavam em uma outra área e para se inserir no mercado de trabalho tiveram que começar, né? Então, essa situação, ela é difícil, mas é como todo mercado, essa inserção também, ela vai acontecer, né? Então, é normal que as pessoas tenham medo, né? Então, é uma situação, assim, que hoje vai existir as pessoas que vão vender um trabalho, né? Por R$ 500, por exemplo, uma certidão, né, uma responsabilidade técnica que eu falo, ela vai vender uma, duas, talvez três vezes, mas o próprio mercado naturalmente vai ter uma seleção natural e ele vai acabar passando por cima da pessoa, né? Então essa situação do mercado assim, ela é muito engraçada, né? Mas eu lembrei hoje de manhã ainda estava vendo essa situação da cena do filme, cara, foi muito engraçado. E a questão não é o quão forte tu vai bater, mas sim o quanto tu vai aguentar as pancadas do dia a dia, né? Então o nosso país hoje, cara, tá vivendo assim uma fase muito violenta, né? E eu acho que tu tocou num ponto interessante, que é essa questão do trabalho duro, né? Quando a gente fala até não é para amadores, né? É para aquele cara que acha que, né, rapidamente ele vai saber tudo, né? Porque o amador. E tu fala nessa questão do trabalho duro, eu acho que isso vem muito ao encontro disso mesmo, né? O cara que quer investir, né? Talvez numa carreira dentro do licenciamento ambiental, da área ambiental, e acho que seja lá empreender em qualquer área, ou mesmo empreender dentro do CNPJ dos outros, né? Eu acredito muito nisso também, né? No empreendedor no CNPJ do outro, que é aquele cara que é o funcionário que se engaja, que estuda, né? Que aprende, que vai atrás, né? Que não fica apegado muitas vezes a uma única fonte, a uma única linha de raciocínio. A gente tem uma área ambiental repleta de ideologias, né? Eu percebo que o meio ambiente hoje, em alguns pontos, ele se torna meio uma religião. O cara acredita ou não acredita, e muitas vezes o que a técnica nos mostra, o que a legislação nos mostra, é diferente. Não é bem assim. Eu acho que tem que saber analisar todos os lados, né? E aí, dentro disso, uma questão que eu separei também aqui para a gente conversar, né? Uma pergunta, dentro desse interesse, dessa questão de se aprofundar, né? Tu teve uma passagem de um lado do balcão, né? Hoje tu opera
trabalha do outro lado do balcão em relação à administração pública, né? Tivesse lá dentro de uma fundação municipal, né? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: que tipo de experiência, né, tu consegue analisar que essa passagem dentro do órgão ambiental pôde te dar, né, para que tu consiga fazer uma melhor entrega para os teus clientes, né, para que tu consiga fazer uma prestação de serviço dentro de uma consultoria ambiental melhor? O Vitor, antes ainda de falar dessa pergunta também, que é bem interessante, a gente teve dois trabalhos, eu nunca me esqueço, e os dois, coincidentemente, foram sobre loteamento, sobre parcelamento. O primeiro foi um trabalho que a gente pegou em 2015, e era um trabalho que todos os projetos executivos já tinham sido aprovados. Esse empreendimento, ele rodou, era um loteamento, ele rodou assim já uns 5 anos. E a gente pegou já ele como se fosse na fase final, porém, o empreendedor ele não fez todo o licenciamento do empreendimento. Ele pulou toda essa etapa. Então, ali foi uma grande aprendizado, né? Uma oportunidade, na verdade, já de vender o nosso trabalho, né? De a gente mostrar a nossa cara, né? E o outro trabalho foi engraçado porque era um trabalho que a gente começou do zero, um loteamento bem grande, um município fora aqui da região. E a gente, quando chegou no órgão estadual, nós fizemos assim um trabalho muito completo, muito completo. E, cara, quando a gente protocolou, eu tinha um bom relacionamento com o técnico e ele falou assim para mim, cara, isso aqui, o estudo tinha mais de 300 páginas, é uma coisa assim absurda, porque é quase uma IA-rima, uma coisa muito completa, demais já, sabe? A gente pecou pelo excesso, assim. Então, no começo, né, falando ainda daquela situação de amadorismo, a gente precisava dar a cara a tapa, né? Então, assim, não foi um erro, não foi um descuidado por falta de algum item, mas foi pelo excesso, né? Então, é interessante as pessoas começarem a escrever, começarem a sair da zona de conforto, né? Chamar a responsabilidade. A gente sempre fez isso muito bem, a gente fala isso muito aqui no escritório. A gente deixa que cada técnico, né, cada projetista tenha autonomia de chamar a responsabilidade, para que ele possa aprender também, para que ele possa tomar conhecimento e se situar, né? Então, isso é muito legal. Dessa tua pergunta também, eu tive uma experiência muito legal, muito gratificante também, do outro lado do balcão, como tu mesmo diz, né? Junto à Fundação Meio Ambiente Municipal aqui. Atuei 2 anos e pouco assim na fundação, foi de 2017 a 2019. E nessa época, foi uma época assim muito boa. Eu sempre falo com meus amigos, olha, eu queria que vocês tivessem a oportunidade de um dia estarem do outro lado, sabe? Porque é muito fácil, Vitor, a gente apontar o dedo, né? A gente fala assim, cara, tá errado tal coisa, a coleta seletiva não funciona, o licenciamento ambiental é travado, tem muita fiscalização, tem muita multa, só que ninguém está ali do outro lado para entender como funciona isso, né? Como funciona a questão pública. Eu levei praticamente, cara, para conseguir colocar de volta a funcionar a coleta seletiva aqui no município. Cara, eu achava aquilo um absurdo, porque é tudo tão rápido na empresa privada. Quando a gente vai para a área pública, a gente acha que vai conseguir fazer o mesmo, mas não vai conseguir. Né? O time é diferente, né? Então, assim, mas foi um aprendizado muito bom, né? E tenho, assim, grandes amigos, assim, foi um grande know-how, porque eu lembro, assim, não sei se tu lembra também da época do CGEMA, era uma troca muito interessante que a gente tinha entre o colegiado, isso era muito importante. A gente tinha uma discussão muito boa, assim, com relação à questão do licenciamento estadual e licenciamento municipal. Então, foi uma fase, aliás, assim, a gente meio que se conheceu a partir de lá, né? Exatamente. Então, foi uma fase muito boa também. E assim, a fundação hoje, querendo ou não, assim, ela conseguiu também na época em que eu trabalhei lá, claro, graças à equipe também, que é uma equipe muito, a gente conseguiu alavancar a fundação, sabe? Ser vista com outros olhos, né? Outras atividades da Política Nacional do Ambiente, não só fiscalização, não só multa, a gente também trabalhou muito na educação ambiental, trabalhando na prevenção, melhorando o licenciamento, então foi uma fase muito boa mesmo, assim, sabe? Essa experiência da área pública vale a pena a gente ter. Legal, eu concordo contigo, cara. Assim, eu, né, ainda estou também na administração pública, hoje na companhia de saneamento também, né? Então, eu percebo que a gente não é preparado para entender como o serviço público funciona,
né, Raul? Então, assim, até para quem vai nos assistir depois, está nos assistindo aí agora, né, Sim. é uma amarra diferente, né? Tem uma legislação que deixa o gestor muitas vezes amarrado, talvez não seja bem o termo correto, mas assim, é importante essa visão de que o servidor público ele está ali para servir, né? E ele tem que cumprir uma série de requisitos que o privado não tem que seguir, né? E eu acho que essa experiência pode ser também interessante no sentido de ter um pouco mais de empatia com o próprio serviço público, né? Entender como é que ele funciona, por que às vezes as coisas não acontecem tão rápido, porque afinal de contas, né? Quem está do outro lado do balcão está cuidando do dinheiro de quem está do lado de cá, né? Do dinheiro do privado. Então tem essas responsabilidades, né? E a responsabilidade está sobre a ótica do serviço público, né? E em Vitor, termos, acredito. Oi, tá me ouvindo? não, pode falar, tô escutando. Ah, tá. Ah, enfim, eu também, né, tive essa oportunidade de ter essa experiência, mas eu devolvo para ti assim, daquilo que tu conseguiu absorver dentro da fundação, o que tu considera que isso certamente mudou a tua visão dentro da tua empresa hoje, dentro do licenciamento ambiental, né? O que é, né, um ponto-chave que muitas vezes a gente sabe que não é todo mundo que vai ter a chance, muitas vezes, de chegar numa posição como essa. Alguns não vão ter interesse, outros vão ter medo, né? Porque tem que ter coragem também para ser gestor público, né? Mas o que dessa mudou da tua visão? Olha, antes eu pensava assim, tem alguma coisa? Ou também pode ter, né, ficado tudo na mesma, né? Mas o que tu assim, começou a enxergar e trouxe para dentro da tua consultoria? Assim, uma coisa que eu tinha muito, e na verdade é muito, acho que também do meu perfil, né? Cara, eu sou um cara muito ativo, assim. E eu tinha um perfil, tem um perfil de liderança, sabe? De buscar resolver problemas, né? Eu vejo isso para mim, eu falo assim, olha, resolver problema traz felicidade, né? E, cara, eu tava na linha de frente o tempo todo, tá? O tempo todo. Se fosse para mim fazer, de repente, uma fiscalização, uma autuação, isso era bom ou ruim, mas, enfim, eu fazia isso, eu tava na linha de frente o tempo todo, sabe? Então, essa questão da liderança, liderar uma equipe, apesar de eu já estar fazendo isso na minha empresa, apesar de eu já estar fazendo isso em outros momentos, só que eu estava liderando uma equipe na área pública, então foi uma visão assim completamente diferente, né? Então a gente acaba aprendendo como é que funciona o sistema, né? E também o seguinte, quando eu saí fora, uma coisa ruim foi o seguinte, eu saí fora e eu comecei a notar, parece que a gente... Eu entendo um pouco o empreendedor, essa mágoa que ele tem, porque parece que ele é visto como um bandido, assim. Infelizmente, essa palavra é pesada, mas às vezes o empreendedor, o empresário, ele é visto como um cara que quer fazer o mal a todo custo, que ele quer fazer a supressão de vegetação, que ele quer vir aqui acabar com... Então, essa situação ainda existe, sabe? Então, isso é muito de funcionário, de técnico, né, para técnico. Então existe essa situação, né? Isso a gente ainda isso porque a gente está ali, principalmente é muito de quem está fazendo licenciamento, quem está projetando aquilo e assume a responsabilidade para exercer determinada situação. Mas eu ainda vejo, né, que o empreendedor ele acaba sentindo isso como se ele só quisesse causar o mal, né? Mas a gente, infelizmente, algumas pessoas acabam as pessoas boas, né, que têm um sentimento de fazer algo bom, ainda acabam sendo penalizadas por aquelas que não querem fazer, né? Então, e eu acho que esse assim, o lado bom que eu tirei, o lado bom, né, da fundação, da época da fundação, foi justamente isso, assim, eu ter esse contato, né, inicial com a questão pública, né, para entender como é que funcionava, porque a gente falava muito mal, a gente falava assim, pô, não funciona, é travado e demora muito, mas foi importante estar do outro lado para se sensibilizar com a causa, né? E da importância do trabalho deles, né? Tu tocou num ponto interessante também dessa visão, né? Eu já vi bastante isso acontecer também, né? Como se o empresário fosse muitas vezes o vilão da história. Mas eu acho que aí também entra bastante do próprio papel da boa consultoria ambiental, né? Em tentar desmistificar isso, né? Desmistificar isso dentro do órgão ambiental, né? Desmistificar isso para o empreendedor, porque eu acho que o bom consultor também ele é o
um professor, né? Ele tem que ensinar muitas vezes. Eu brinco que o empresário ele não tem como saber de tudo, né? E a área ambiental ainda é uma área que fica para depois, ainda. Eu acredito É que isso vista ainda como vai uma mudar. dificuldade, né? É vista como uma dificuldade, Exatamente, né? exatamente. Eu brinco que eu já conversei com colegas do ramo da construção civil e eu pergunto o Aham. seguinte, cara, o que que tu sabe de incorporação imobiliária? Ah, não, isso eu sei tudo, é a alma do meu negócio, eu tenho que vender, né, apartamento, enfim. Eu pergunto, o que que tu sabe da área ambiental? Não, isso aí o meu consultor cuida. Né? Eu acho que isso vai mudar e isso também é uma responsabilidade de quem é técnico da área e chamando, né, para que aí desmistificar isso dentro dos órgãos ambientais, dos órgãos de controle, enfim, né, porque tem a questão da responsabilidade, tem a questão técnica e perante os empreendedores também aproximá-los, né, também aproximá-los da importância, da responsabilidade, por que que um tratamento de efluente tem que seguir os requisitos, né? Quais que são as restrições em relação à supressão de vegetação, né? Se é área urbana, se não é área urbana, né? Se é Mata Atlântica, né? O nosso bioma aqui em Santa Catarina é tudo Mata Atlântica, né? Mas se a gente for para Uhum. fora, né, para Uhum. outros locais do país, já vai estar em outro bioma, a regra é outra, né? Mas aqui, quando que pode cortar, quando que não pode, eu acho que esse é o papel bastante do consultor, e aí eu puxo esse gancho para te fazer mais uma pergunta. Né? A gente já está aí, já deu meia hora de conversa, cara. O papo, quando é bom, vai rápido. Pois é, É, que rápido, né? Eu tenho bastante folha cara. aqui, eu quero falar bastante contigo aqui. Vamos marcar outra. Se não der o tempo, a gente marca outra. Não tem Tem problema. O bastante papo é assunto bom. aqui. É, E eu pois queria é. ver contigo, cara, hoje, dentro da Engeter, mais ou menos quais que são, né, os estudos, os trabalhos mais comuns aí que vocês têm trabalhado, né? Que Uhum. tipo de empreendimento, por exemplo, que mais vocês têm atuado? Eu Uhum. sei que tu menciona bastante do Uhum. loteamento, né? Eu tenho visto, tenho observado isso, Uhum. acompanhado vocês também, né? Mas qual que seriam os trabalhos, né? Aproveita também aí para vender o teu peixe, né? Que tipo Pois de é, vamos empreendimentos e lá. trabalhos que normalmente vocês fazem? Então, Vitor, como tu mesmo mencionou, nosso carro-chefe aqui é parcelamento do solo, né? A gente trabalha muito com loteamento, condomínio, regularização, desmembramento, enfim. E essa parte, a gente tem uma paixão, assim, a gente gosta muito, né? Essa parte de projetar, querendo ou não, a gente acaba ajudando no desenvolvimento das cidades, né? E esse ano a gente atingiu uma marca muito legal, assim, aqui na empresa. A gente bateu aí mais de 100 empreendimentos licenciados, né? Isso chega aí a uma área de 4.500 unidades imobiliárias. Então é muita coisa, assim, né? A gente vem Legal. colaborando aqui em mais de 9 cidades aqui na região. Então a gente vem trabalhando forte assim, na questão do parcelamento do solo, né? Óbvio que a gente não deixa, né, de fazer também a gestão de obra, monitoramento de outras Uhum. empresas, desde licenciamentos menores assim para atividades industriais, frigorífico, cerâmica, indústria, a gente faz também, né? Aqui a gente tem Uhum. uma região muito forte na questão de agroindústria, na área Uhum. rural também, suinicultura. Então a gente atua em todas essas áreas, assim, mas a gente tem o carro-chefe hoje da nossa empresa é o parcelamento do solo, assim. Então hoje é o nosso principal trabalho. Não, legal, E cara. a E gente assim, assim, aham, pode falar. a gente trabalha assim com uma equipe enxuta, né? A gente tem assim hoje 10 profissionais, mais ou menos, aqui no escritório, fora os contratados, né? Então uma equipe enxuta e assim, desde quando a gente começou, o tempo, né? A gente fala desde quando começou, parece que é anos, né? Mas e a gente sempre buscou muito essa questão da experiência, né? Que a gente tem assim com essa bagagem, trabalho com licenciamento há mais de 10 anos já. Então isso nos favoreceu muito, né? Até por algo que tu falou que é importantíssimo, né? Essa relação do consultor, essa boa relação do consultor com o órgão ambiental, né? Eu vejo muito pessoal fugindo, né? Se escapando ou não cumprindo o prazo ou não encaminhando a documentação que é exigida dentro da IN. E a gente, cara, a gente tem as portas abertas, assim, sabe? O nosso escritório aqui é muito bem atendido, assim, em todos os locais. Então, isso é muito bom, dá uma segurança também, né? Para quem também está fazendo parecer, né? Então, ele se sente seguro, né? Eu tenho certeza que Uhum. sim, porque, graças a Deus, a gente faz um bom trabalho e isso é reconhecido, né? Então, isso é legal. Não, e o consultor tem esse papel mesmo, né, cara? Eu defendo muito que, assim, eu falava na época, empresas que eu trabalhei, para estagiários, o pessoal ainda aprendendo, eu dizia o seguinte:
quando volta um ofício, quando volta uma complementação, a culpa não é só do órgão ambiental, né? A culpa é do técnico que não entregou a informação adequada, né? Muitas vezes, né? Se o cara parou e ele ficou com dúvida, né, de quem que é a culpa? Talvez de quem não explicou adequadamente, né? E aí eu acho que isso conecta com o que tu falou de pecar pelo excesso Exatamente. muitas vezes. Porque o Exatamente. consultor, ele tem a obrigação de saber, né? Imagina que, né, vocês têm um carro-chefe que é o loteamento, né? A gente vai questionar até mais para frente sobre o Uhum. loteamento em si, né? Eu quero ouvir um pouquinho mais de ti. Mas imagina que teu carro-chefe é loteamento, tu faz um outro empreendimento, né? Tem uma série de outras atividades, mas aí às vezes o teu processo cai na mão de um técnico, né? Ou de uma equipe técnica dentro de um órgão ambiental, que o cara hoje ele está analisando uma indústria de papel, amanhã um loteamento, depois de amanhã um mole, né? Uhum. Depois de amanhã uma Uhum. atividade portuária, aí ele Uhum. vem para uma terraplanagem. Então, assim, é demais exigir que o cara saiba tudo. Acho que o consultor tem que entregar a informação adequada. Pelo menos eu defendo isso. Eu sei que talvez Sim, sim. algum consultor vai me ouvir aí e vai discordar, mas tudo bem, faz parte, né? A Uhum. ideia é que eu Uhum. penso que tem que fazer essa entrega e essa remessa de informação, porque no final tu tens que defender o teu cliente, né? E quando eu falo defender, é fazer com que a atividade dele prospere dentro daquilo que prevê, né? A legislação, né? Dentro daquilo que a legislação obriga, dentro daquilo que a técnica também indica, né? Mas também respeitando o O próprio, Vitor, dando essa segurança, né? Pro técnico do órgão ambiental. Pode falar. uhum. E tudo isso que tu falou é importantíssimo porque a partir do momento que a gente entrega essa documentação completa, né, a gente ganha o que o empreendedor mais quer, que é tempo, né, tempo de análise. Uhum, Então, isso é importantíssimo, né, tu cumprir os requisitos, né, que não é muito difícil, mas tem muita gente que ainda não faz, né, e acaba pecando nisso, e perde tempo nessa situação. E é onde, às vezes, o licenciamento ele acaba sendo crucificado, né, porque uhum, isso acaba levando, por exemplo, licenciamento, isso é muito moroso, né? Para quem quer fazer uma uhum, atividade, quem quer exercer desenvolvimento econômico em alguma situação, seja por qual atividade for, isso acaba gerando um entrave, né? Então é ruim, né? Então por uhum, isso que o licenciamento ainda ele é visto, né? Como algo, como uma dificuldade, né? Como um entrave. Então hoje assim a gente tem aqui, por exemplo, dando um exemplo de loteamento, a gente tem um tempo recorde aqui de liberação de 9 meses. A gente entende que isso é rápido porque, considerando o porte do empreendimento, tem toda uma questão de aprovação junto à prefeitura, junto aos órgãos ambientais, junto a cartório, e aqui, uhum, exclusivamente em Santa Catarina, ele passa pela análise ministerial. Então, às uhum. vezes, isso pode demorar um pouco mais, mas o MP tem sido também muito sério assim, nas emissões de parecer deles. Então, a gente tem conseguido aí entregar as matrículas dos imóveis, né, em um tempo muito rápido, assim. A gente teve um prazo recorde aí de 9 meses. 9 meses, tu fala desde da entrada do pedido de Desde... LAP até Aham, a LAU? aham, aham. Bastante rápido, realmente. Bastante Então, rápido. eu vou te perguntar uma outra coisa, então, né? Já que tu tá falando, tu até tocou nessa questão dos entraves, né? Uhum. Dentro desse ramo, né? Dentro do loteamento, o que que tu enxerga, o que que é a experiência de vocês, já que esse é o carro-chefe da empresa, mostra em relação a esses maiores, talvez não entraves, mas talvez assim, Aham. dificuldades e Desafio, aspectos desafio, né? importantes, desafios, aspectos Uhum. importantes em relação ao licenciamento ambiental de loteamento. O Vitor, isso também é interessante porque é o seguinte, a gente volta muito naquela questão da fase em que cada um está passando, né? Hoje, aqui no escritório, a gente passa por um momento assim que a grande dificuldade é a gente conseguir manter o alto padrão. O que é esse alto padrão? É justamente a gente manter essa qualidade, porque querendo ou não, a nossa demanda ela vem crescendo, né, de projeto, Uhum, ela vem crescendo a cada dia. E é algo que eu me preocupo diariamente em a gente manter essa qualidade, manter o alto padrão, esse nível, né, que a gente preza pela qualidade, uhum, pela escrita, pelo bom projeto, né, para a gente conseguir manter prazo, manter a qualidade e tal. Então, acho que hoje, não só nosso, né, mas eu acho que quem quer expandir, porque a gente não vende um produto, a gente não tem insumo, né, a gente vende informação, a gente transforma um dado, né, primário em informação.
Então a gente não está vendendo licenciamento, mas mesmo assim a gente é uma empresa, né? A gente tem meta. Então é interessante que hoje eu acredito, né, que o nosso maior desafio aqui é justamente esse, a gente conseguir manter esse alto padrão. E não é fácil, Uhum. parece que é algo assim, mas é muito simples isso, né? Mas com uma demanda alta de processo, cara, isso se torna algo assim complexo, sabe? Uhum, uhum. E é um ponto-chave, né, para a permanência dos teus clientes, para que o órgão ambiental continue, né, continue te enxergando bem, né, tendo segurança, né, porque uma coisa que eu também pude perceber já, Raul, dentro do órgão ambiental, é quem começa a produzir mal, ele já fica já com outra visão dentro do órgão, né, fica muito difícil você reverter, Sim, né, dentro sim. da análise dos técnicos, pô, essa empresa aqui, né, porque eu já vi, cara, eu pessoalmente também já vi isso, né, muita gente parece que entrega porque vai receber no protocolo, aí ele entrega qualquer coisa, e aí ele Uhum, tem uhum. né, aquela fração talvez do pagamento que é no protocolo, e aí o órgão ambiental que se vire para dizer para ele o que precisa, né? Só Sim. que a vida desse cara dentro né, a imagem fica muito Uhum. desgastada e, Sim, logicamente, sim. tudo vai ser analisado com mais critério. E assim, Vitor, algo Bacana. que a gente sempre procura, a gente sempre vem buscando ter uma visão de uma empresa de qualidade, né? O que a gente busca? Por exemplo, a implantação seja desde a implantação de um sistema que venha controlar prazo, que venha me dar uma notificação falando, olha, a licença, tu precisa renovar ela com 180 dias de antecedência e tu precisa aqui entregar a documentação, esses são os documentos e tal. São coisas que parecem simples, mas que nos ajudam, são ferramentas que acabam nos auxiliando no dia a dia aqui de trabalho, com essa demanda gigantesca que vai aumentando, é onde a gente justamente Uhum, procura ter esse diferencial, né, com equipamento, uhum, com sistema, e a gente volta naquela situação, olha, para começar, precisa tudo isso? Olha, de repente não, né? A gente pode começar com muito uhum, pouco, né? Com bem menos, né? Abrindo uma porta. uhum, Agora, a partir do momento que tu se expõe, né? Que tu precisa crescer, que tu quer crescer, tu precisa ter esse suporte, né? Técnico, ter esse suporte sim. de infraestrutura, de equipamento, de sistema. Então, tudo isso acaba resultando na qualidade do teu licenciamento, né? E eu penso também que talvez um investimento em capacitação também, né? Atualização, né? Eu não sei se vocês já Exatamente. vêm implementando, né? Acredito que isso já deva, né? Se vocês não estão implementando agora, mas talvez isso já deva estar na mira de vocês, né? Dado tudo que tu me falou aí, o que a gente tem Aham. observado da tua empresa, imagino que isso deva estar num horizonte aí para também melhorar cada vez mais a tua equipe, né? Eu acho que é aqui Deixa eu que te é o falar um detalhe ponto-chave. também interessante que eu lembrei aqui. A gente começou a fazer um curso do BIM, né, que é o AutoCAD Civil 3D, para fazer como se fosse uma compatibilização de todos os projetos. E, cara, a gente notou uma dificuldade tremenda, porque a maioria das prefeituras, dos órgãos, ainda não utilizam, né, Não. esse sistema. Então, assim, a gente acaba, às vezes, ficando reprimido em algumas situações, mas mesmo assim, a Uhum, gente acaba tendo essa atualização, a gente acaba fazendo os uhum, cursos, buscando isso, sabendo que existe, porque até trabalhando nisso, só que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma entrega de projeto, onde precisa dos arquivos digitais, a gente acaba tendo que voltar 10 casas, entendeu? Então, entendi, para te entendi. ver como ainda a situação é um pouco acaba sendo amarrada, né? Aham, aham. Não, e isso está diretamente conectado com a atividade do exército, né? Tu acaba tendo uma perda de tempo, aquele tempo que tu Sim, acaba economizando, sim, sim, tu perde para fazer a entrega, né? Eu tenho observado exatamente, que a administração exatamente. pública ainda vai demorar um tempo ainda para Vai, absorver, por exemplo, sim, sim. o BIM. Quando tu falou do BIM, eu achei que tu estava falando, na hora me veio o nome do Eduardo Fortunato BIM, lá, que era o presidente do Ah, IBAMA. não. Eu achei que tu tinha Não, feito um não. curso com ele. Não, não, ainda não. É, Já é, tive a oportunidade de participar de algumas palestras dele, mas não uhum. fiz curso com ele, não. Eu confesso para ti, cara, que eu não adentrei exatamente ao objeto do afastamento dele, né? Mas para mim um dos melhores livros de Uhum, licenciamento uhum, ambiental que eu já li até hoje é o dele. Não sei se tu já teve a uhum, oportunidade de ler também. Eu uhum. sei que tu também é um leitor assíduo Já, aí, já. né? Eu tenho essa Sim, sim, informação gosto aí que tu também é um bastante. leitor assíduo. Bacana. Sim, Voltando ao sim. assunto do loteamento ali, né? Até para a gente Uhum, tentar passar essa informação, né? Se a gente pensar hoje num processo de licenciamento ambiental, de um loteamento do zero ali, né?
que tipo de profissionais que ele exige, né? Como é que funciona esse caminho, né? Tu deu esse exemplo ali do teu tempo recorde de uma LAP até uma LAU, 9 meses, Uhum. realmente, parabéns, né? Parabéns a todos, Ah, inclusive ao Vitor, empreendedor que só uma conseguiu. observação. Só uma observação. A Lau ainda não foi expedida, tá? Ah, tá. Eu digo o tempo recorde, a gente usa aqui LAP até LAI e registro do loteamento, porque ele já pode fazer a comercialização Ah, e a tá. venda do loteamento, né? Então, claro que Tá, ele vai levar, por entendi. exemplo, Então, aí, em média, 3 anos para executar, e aí sim a gente entra com a Ah, LAU, né? tá. Mas Tá, mesmo tá. Não, assim, entendi. é um tempo bom, assim, sabe? Pois é, e aí, então explica por que que esse tempo é bom aí, né? Para quem vai nos assistir Uhum. depois e está vendo aí agora, né? Bom, Desde o do começo, né? Como é então, que é esse trâmite aí? é. Então, a questão do loteamento, a gente ainda toma um cuidado aqui, antes ainda de entrar nessa licença trifásica, né, que é a LAP, a LA e a LAU, a gente gosta muito de trabalhar aqui como se fosse um anteprojeto, né? A gente Uhum, faz como se fosse, Vitor, um raio-x, tá, do imóvel. A gente tem a brincadeira aqui até de falar que a gente é chamado, às vezes, até de médico do imóvel, porque a gente vai no local e tenta fazer uma busca completa de tudo que existe ali, tanto de passivo, né? Eventualmente possa existir algum passivo, seja na matrícula eventualmente, tá? A gente já passou por diversas situações que não foi observado, a gente teve problema na hora de registrar, né? Por não ter feito uhum, análise de repente uma veterinária do imóvel, ou até numa projeção de um arruamento, não está respeitando isso, de repente não está respeitando alguma situação de uma fração de área pública. Então a gente uhum. tem um hábito aqui, e isso é visto até como algo bom, porque a gente acaba evitando muitos problemas lá na frente, né? Que é essa aprovação prévia, é um anteprojeto. Então a gente vai a campo, aqui a gente envolve, dependendo do porte do projeto, aí de 3 até 10 profissionais, porque isso vai muito da concepção do projeto, né? Tem clientes que querem um projeto um pouco mais enxuto, aproveitamento máximo da área, e vai ter clientes que vão querer fazer uma praça pública, vão querer desenvolver algum parque linear, vão Uhum. ter que, enfim, criar alguma situação específica para aquele loteamento, para aquele condomínio, né? Então, assim, essa parte a gente entra normalmente com uma aprovação prévia e aí segue com os estudos ambientais, né? E aí a gente tem uma sistemática aqui para que a gente Ô, Raul, consiga, peraí, paralelamente... calma. Eu não entendi essa Uhum. parte, tu falou da aprovação prévia. Vocês chegam a submeter alguma coisa para a Sim, prefeitura, a para o gente órgão faz uma... ambiental, ou seria essa aprovação interna? Então, o que que acontece? Algumas prefeituras chamam de aprovação prévia, outras de anteprojeto. Isso ele é previsto nos planos diretores municipais e na lei de parcelamento do solo municipal, e muitas pessoas não têm conhecimento. O que que isso faz, Vitor? Ele dá uma segurança para que eu possa, num segundo momento, porque a gente faz toda a projeção urbanística, ele é como se fosse uma planta urbanística finalizada, e eu submeto ela Uhum, à análise do órgão, né, da prefeitura normalmente, e ela vai fazer uma análise e vai dar um ok, olha, essa tua planta aqui, tu pode seguir com ela, tá tudo certo, né? uhum, Então, assim, respeitando o zoneamento, respeitando todas as áreas públicas, e isso nos dá uma segurança para que a gente possa ganhar tempo, porque a gente vai entrar com os projetos complementares já. Muitas pessoas deixam para fazer isso lá na frente, né? E a gente já uhum. antecipa isso. Então a gente ganha Entendi. tempo muitas vezes nessa situação, né? Nesse encaixe. Então a gente tem um sistema Uhum, aqui no escritório em que a gente consegue gerenciar tudo isso. A gente sabe exatamente, a gente cria líderes de projeto e cada um fica responsável por uma etapa para que a gente uhum. consiga justamente monitorar. Olha, E, entramos com a prévia, qual o e em prazo? E a geral, gente vai colocando. em, em geral, a elaboração do projeto urbanístico também fica com vocês? Ou o Fica, cliente já traz pronto? fica porque é o seguinte, é até um pouco confuso, porque a gente vê o seguinte, o que que normalmente acontece? Eu vou lá contratar o Vitor para fazer o licenciamento ambiental, né? O Vitor vai fazer o licenciamento ambiental, ele não faz projeto urbanístico, ele não faz projeto de Uhum, água, drenagem, esgoto, pavimentação. Só que no nosso caso, a gente faz tudo. A gente faz o projeto entendi. elétrico, a gente faz o projeto de abastecimento, a gente faz todos os projetos complementares, né? Uhum, Inclusive o acompanhamento junto ao órgão ministerial, à cartório, à prefeitura, todo o suporte que ele precisa, porque o que que a gente vê muito aqui? Os empreendedores,
tem essa dificuldade em estar batendo na porta sem saber muitas vezes o trâmite, o cronograma, né, do empreendimento, né, as fases em que estão passando. Isso é ruim, né, ele perde tempo com isso. Então a gente consegue agregar valor justamente nesse diferencial, é onde a gente ganha um tempo, assim, porque a gente faz os complementares, faz o licenciamento, faz o cartório, faz o Ministério Público, faz tudo. Entendi, Então a gente muitas vezes... tudo. Exatamente. E assim, essa compatibilização, essa conversa entre projetos, né? O projeto de drenagem falando com o projeto elétrico, o projeto de abastecimento falando com o esgoto, é importantíssimo, porque eu tenho clientes, assim, faz um mês que foi lá, não fez com a gente o projeto, agora que ele virou nosso cliente, mas nesse em específico onde ele fez o loteamento, o cara foi lá, meteu a drenagem e em cima o cara fez a rede de posteamento, furou toda a tubulação. Então, assim, são coisas que acontecem ainda. Né? Sim. Então é engraçado, parece que não era para acontecer mais, né? Mas a gente vê muito isso, né? Mas assim como eu já vi também, por exemplo, né, já vivenciei situações em que o empreendedor foi lá, contratou um licenciamento com uma empresa, na qual até na época eu laborava, o projeto da ETE é com outra e o estúdio de autodepuração com outra. No final das contas, óbvio que a coisa não deu certo. Né? Teve que voltar tudo para quem já estava fazendo licenciamento, para fazer projeto de ETE, fazer estúdio de autodepuração, né, e demonstrar ali a compatibilidade com o empreendimento. Ô, Raul, eu tenho mais umas duas perguntinhas para ti. Deixa eu mostrar aqui, rapidinho aqui, Vitor. São 8. Tem mais algum? Tá, pode falar. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. O Guilherme pediu para mostrar um quadro que a gente tem aqui. Segura aí. Aqui, ó. Não sei se você consegue visualizar. Aqui no fundo a gente tem um quadro, né, que a gente criou, isso já faz muito tempo, mas ele tem todas as fases do loteamento e é algo que é onde a gente usa para fazer um monitoramento, né? Claro que isso aqui era lá do começo, mas só para te teres uma ideia, da questão dessa organização, dessa preocupação que a gente tem, do zelo que a gente tem com relação a esses empreendimentos. As pessoas perguntam, mas pô, 100 empreendimentos é muita coisa. Cara, mas a gente tem uma estrutura para fazer todo esse gerenciamento, né? Então isso que é legal, onde a gente ganha esse tempo aí de 9 meses aí, tá? Legal. Ô, Raul, para a gente se encaminhando para o fim aí, né? São 8h35 agora. Eu vou te fazer uma perguntinha, tenho duas perguntinhas para te fazer aí. A primeira é a seguinte, se pudesse dar uma dica hoje, né? Sei lá, tu voltou no tempo e tu vai dar uma dica para ti mesmo, né? Começando lá com licenciamento ambiental, o cara que acabou de sair da escola técnica, né? Entrou na faculdade, né? Que dica que tu daria para esse cara aí, para esse Raul aí de quase 10 anos atrás aí? Então, olha, se tem uma coisa... Essa não estava no script, que eu né? acho... Não, mas isso para mim é muito legal. E se tem uma coisa que eu gosto, Vitor, e eu sempre fiz muito isso, tanto eu quanto o pessoal aqui do escritório, quem trabalha comigo me conhece, meu jeito de trabalhar, eu sempre chamei muito a responsabilidade, muito, sabe? E isso nos torna uma pessoa melhor, não só como um projetista, como um engenheiro, como um profissional da área da consultoria, mas eu chegar, por exemplo, eu tenho isso para mim, que é algo bom, eu chego no escritório, se de repente precisar varrer o escritório, eu vou varrer, se precisar, de repente, eu atender um cliente, eu vou atender, eu não deixo de fazer nada, se eu tiver que ir para o campo, fazer topografia, eu topo tudo, entendeu? Eu acho que a gente está vivendo uma geração muito mimizenta, né? Que o pessoal está... é diferente, assim, o que eu vejo é que as pessoas estão criando problemas existenciais, né? E a gente só trabalha, né? A gente treina, a gente trabalha e melhora todos os dias, né? Então isso é um ciclo infinito, né? E a gente tem resultado, né, desse trabalho. Então se eu pudesse falar, cara, alguma coisa para alguém que está começando hoje, eu falaria, olha, assuma a responsabilidade, sabe? Assuma a responsabilidade, isso é importantíssimo, né? As pessoas estão se esquivando hoje, tanto na questão da área pública, tanto na questão do privado, né? São difíceis as pessoas que fazem isso. Se a gente for analisar o nosso entorno de amigo, isso é algo que é verdade, né? As pessoas não querem se expor, né? Essa questão de tu estar ali na tua zona de conforto, e claro, isso é uma escolha, né? Mas quem busca, quem quer se destacar, ela justamente precisa trabalhar muito, né? Então acho que isso seria muito interessante, assim. Eu falo isso pro meu irmão de 15 anos. Eu falei assim, olha, Túlio, se eu tivesse a tua idade, eu cobro
muito dele, a leitura, cobro dele a questão que eu não tive, por exemplo, de educação financeira, cobro dele também a questão do trabalho, estou direcionando ele para fazer florestal, mas tomara que enfim, né? Ele tem essa Aham. autonomia, mas eu falo para ele, olha, se eu tivesse a tua idade, com essas quantidades de informações que a gente tem hoje, essa é uma loucura, Vitor, a gente tem É. muita informação, a gente pode abrir o YouTube aqui e conseguir estudar tranquilamente, né? Uhum. Eu sempre falo que, olha, a minha faculdade, ela foi 10%, sinceramente, o restante eu aprendi fora. Eu aprendi Uhum. fora, né? Eu não sou da área docente, né? Eu sou da área técnica, mas eu digo que a pessoa precisa buscar, precisa querer, Uhum. né? Então, eu acho que a É, autorresponsabilidade é algo assim que é isso. interessantíssimo. Eu vi que teve uma pessoa ali, a Fran, falou dessa questão da autorresponsabilidade. Eu acho que isso é um ponto-chave mesmo, Isso, sabe? Tu falou tudo com isso aí, porque é o que a gente vê. E aí, se a gente trazer isso para a realidade do licenciamento, é aquela coisa do. Mas o técnico do órgão ambiental não sei o quê. Mas o Ministério Público não sei o quê. Mas, né, acaba, né, externalizando e colocando a responsabilidade nos outros sem olhar para si exatamente, mesmo. Né? Porque a empresa que eu exatamente. trabalho é complicada, né? Meu chefe isso, né? Tu falou dessa questão do isento, né? E aí, então, assim, acho que essa autorresponsabilidade talvez seja a grande sacada, né? E eu acho que a única forma que tem realmente das pessoas conseguirem serem felizes, trabalharem bem, né? Ter uma boa vida, né? E conseguir conviver da maneira mais harmônica possível, porque se tiver autorresponsabilidade, realmente o resto, Exatamente. como é que é? Vem por gravidade, né? O Vitor, só para fazer uma observação aqui, eu quero até mandar um abraço aqui, o prefeito é um grande amigo e assim, tem como um respeito enorme por ele, não é querer jogar confete, como ele mesmo fala, mas é uma pessoa do bem que trabalha muito em prol da comunidade aqui, então faz um diferencial na nossa cidade, né? Se tu pesquisar em Braço Norte, vai ver o quanto evoluiu aqui, não Uhum. só na questão do meio ambiente aqui na nossa região, mas é um destaque, né, no estado, né? E graças a esse guri, esse rapaz aí, que é o Beto, que é um cara é um cara fora da curva, que a gente chama, né? Aqui a gente tem uma Aham. expressão no escritório que fala, o pessoal aqui é fora da curva, né? E esse cara também é um cara que é fora da curva. Pô, cara, que legal. Eu me sinto, né, prestigiado aqui agora com o prefeito acompanhando, né, a nossa live aqui, né? Aumentou a pressão, né? Legal, Sempre, legal, né, a legal, autoridade, legal. uma autoridade municipal aí do executivo, né? Eu que faço parte, né, do poder executivo também, né? Tenho muito respeito, admiro muito, né? Os prefeitos têm que ter coragem para estar sentado numa cadeira dessa. Não é para qualquer um, tem que ter muita Verdade, responsabilidade, né? E olha, eu vou ter que fazer uma visita aí em Braço Norte qualquer hora verdade. dessa, cara. E para a gente finalizar, Raul, tu não precisa nem Legal, me legal. As responder portas estão agora, abertas aí. 8h40, né? Tu não precisa nem me responder se não quiser, mas eu pensei É, aqui de última hora fazer uma provocação para ti. Se tu tiver alguém que tu gostaria de ver aqui conversando, que tu não perderia por nada, uhum, tá? A gente pode tentar ir atrás aí. Se tu não uhum, tiver ninguém em mente agora, não tem problema, pode me falar depois, né? Talvez hoje eu não consiga uhum, trazer, dependendo da uhum, pessoa. Então, mais para frente, talvez sim, uhum, né? Mas eu gostaria de te fazer essa provocação aí. Tem alguém aqui que tu gostaria de ver uhum. a gente conversando sobre meio ambiente, sobre licenciamento ambiental? Uhum. Ô, Vitor, tem um rapaz aqui que eu tenho um carinho aqui por ele, deve estar acompanhando a gente aqui, que é o Maicon. Ele é um menino aqui de São Gero. Tem uma empresa aqui que é a Sustentare. Ele deve estar nos Uhum. ouvindo. Eu acho que seria um cara interessante, um bate-papo legal aí com ele. Eu troco algumas informações aí e eu acho que seria uma conversa bem interessante. Anota o nome desse rapaz aí, que ele vai Já voar estou aí. É o anotando aqui. Maicon Engenheiro Sustentar é o Ambiental, nome para da ele estiver empresa ouvindo dele? aí. É isso aí. É isso aí. Vai ser um Uhum. bate-papo bem legal com ele também. Legal, legal. Não, bacana. Queria ouvir isso mesmo, né? Alguma ideia, alguém que gostaria de ver aqui, chamando as pessoas, trazendo essa informação Ótimo, aí, né? ótimo, ótimo. Depois, isso, E como eu te falei, trocando, vai ficar exatamente. disponível, né? E Exatamente. vamos trocando ideia, fazendo essas conexões, né? Porque isso é outra coisa também, acho que além da autorresponsabilidade, essa nossa capacidade de fazer conexões, né? De criar essas conexões que faz bem para todo mundo. Sim, sim, sim.
Raul, Sim. vamos dar no tempo aí, né? Senão, sei lá, acho que o Instagram vai derrubar a gente, cara. Mas quero te agradecer Tá. de novo, tá? Te agradecer a tua disponibilidade, né? O bate-papo foi legal. Acho que daria para a gente ficar aqui horas e horas ainda conversando, né? Talvez o pessoal não ia acompanhar por muito tempo, mas te agradeço, né? Sucesso aí na tua empresa, Sim. cara. Sucesso para tua equipe aí, né? Eu gostei bastante de te ouvir falar, bastante inspirador também, né? Inicialmente, eu sou bem sincero para ti, que eu pensei que a nossa live ia ir para um caminho, né? Um caminho talvez até um Uhum. pouco mais da técnica. Ele voltou mais para a parte de gestão, que eu gosto muito Uhum. também, e acredito que vai poder ajudar Uhum. muita gente também, cara. Uhum. Tá bom? Legal. Vitor, só para finalizar também, agradeço a tua oportunidade aqui e coloco à disposição, tá? E, cara, para encerrar, assim, eu tenho um desejo, assim, de continuar transformando, né, os lugares onde a gente está passando e impactar a vida das pessoas, né? Eu acho que isso é extremamente oportuno, né? A gente continuar ajudando, né? Fazendo alguma coisa pelas Uhum. pessoas. Então, me coloco à disposição e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. E estou à disposição, tá? É sempre uma aula aqui, né? Tô sempre muito solícito, né? Muito parceiro e conta comigo, estou à disposição, tá bom? Conta com a gente aqui também, parceiro. Grande abraço, pessoal. Todo mundo que acompanhou aí, obrigado. A gente teve aí, tá com 29 Valeu. pessoas agora na live, né? Então, bastante gente. Já vi live aí com gente que tem centenas de milhares de seguidores, não dá isso, né? Então, bacana Pois aí. é. O pessoal está acompanhando aí, dispondo de um tempinho aí. Botar 29 pessoas numa sala de aula também não é fácil. Legal, legal, Pessoal, um legal. abraço, Raul. Obrigado. Valeu, um Tudo bom aí abraço. para Falou, ti, estou à para tua disposição. família, para tua filhinha. Um abraço. Sucesso. Valeu.